Durante décadas, enquanto milhões de angolanos viviam sem acesso a água potável, educação ou saúde básica, uma mulher acumulava uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões de dólares. Ela era a filha do presidente. E o mundo inteiro só veio a saber como isso aconteceu quando um vazamento de 715 mil documentos expôs o que muitos em Angola já sabiam. O país estava sendo saqueado de dentro. Essa é a história do Luanda Leaks. Um escândalo que revelou como Isabel dos Santos, filha de José Eduardo dos Santos, se tornou a mulher mais rica da África. E como ela usou empresas de fachada, paraísos fiscais, corrupção estatal e cumplicidade internacional para construir esse império, enquanto Angola afundava na pobreza. Capítulo 1. A Princesa de Angola. Isabel dos Santos nasceu em 1973, na antiga União Soviética. Filha de José Eduardo dos Santos, que se tornaria presidente de Angola em 1979, ela cresceu entre Lisboa, Londres e Luanda. Ainda jovem, começou a se envolver em negócios. Mas seu verdadeiro salto aconteceu graças ao cargo e ao poder do pai. Na década de 2000, com José Eduardo dos Santos ainda no poder, Isabel começou a ser colocada à frente de empresas estratégicas do Estado angolano. Ela passou a ter participação direta ou indireta em setores como petróleo, diamantes, telecomunicações, bancos, supermercados e até cimento. Muitos desses negócios surgiam com financiamento público, contratos suspeitos e isenções fiscais. A imprensa estatal a tratava como um exemplo de empresária de sucesso africana. Mas os números não batiam. Como uma única mulher acumulava tamanha fortuna, sem herança direta, sem empresas inovadoras e sem risco aparente. Capítulo 2. O vazamento que expôs tudo. Em janeiro de 2020, o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, ICETIOTA, com a colaboração do jornal português Expresso e da plataforma Público, publicou uma série de reportagens baseadas em 715 mil documentos confidenciais. O conteúdo havia sido entregue pela organização PPAOL-IAF, especializada em proteger denunciantes africanos. Esses documentos revelavam uma rede complexa de mais de 400 empresas em 41 países, ligadas diretamente a Isabel dos Santos e ao seu marido, Sindika Dokolo. A estratégia era clara: usar empresas de fachada em paraísos fiscais para desviar recursos de contratos públicos, obter empréstimos com garantias estatais e manipular valores de compra e venda. As empresas mais visadas foram a Sonangol, petrolífera estatal, a Unitel, telecomunicações, e o Banco de Fomento Angola, BFA. O escândalo mostrou que Isabel foi nomeada presidente da Sonangol em 2016 e de lá aprovou transferências milionárias para empresas suas, inclusive quando já havia sido afastada do cargo. Capítulo 3. O silêncio cúmplice do Ocidente. O Luanda Leaks não expôs apenas Isabel dos Santos. Mostrou também como bancos europeus, escritórios de advocacia e auditorias internacionais ajudaram a legalizar o roubo. Empresas como PwC, Boston Consulting Group, Eurobic, Banco Português, e escritórios em Londres e Lisboa foram citados como operadores do esquema. Essas entidades fecharam os olhos para sinais óbvios de conflito de interesse, lavagem de dinheiro e corrupção. Assinaram pareceres, abriram contas e ignoraram todas as bandeiras vermelhas. Tudo em nome do lucro. O caso escancarou uma verdade brutal. O saque à África não terminou com o colonialismo. Ele apenas se modernizou. Capítulo 4. Queda, prisão e fuga. Após a morte do pai, em 2022, Isabel dos Santos perdeu boa parte da proteção política que tinha. Com a chegada de João Lourenço ao poder, o novo governo lançou uma campanha contra a corrupção, focada justamente nas figuras do antigo regime. A justiça angolana congelou os bens de Isabel
e Portugal iniciou investigações sobre movimentações bancárias. Em 2020, o Eurobic anunciou o fim da relação com ela. Seu marido, Sindica do Colo, morreu no mesmo ano, em circunstâncias ainda debatidas. Em 2022, um tribunal internacional confirmou que Isabel dos Santos e suas empresas haviam causado danos de mais de 500 milhões de dólares americanos ao Estado angolano. Um mandado de prisão internacional foi emitido contra ela, mas até hoje, Isabel vive em liberdade fora da África, entre Dubai, Londres e outras cidades. Capítulo 5. E o povo angolano? Enquanto tudo isso acontecia, Angola enfrentava uma das piores crises econômicas da sua história. A pobreza aumentava, o desemprego disparava e os serviços públicos entravam em colapso. Escolas sem carteiras, hospitais sem medicamentos, famílias sem futuro. O caso Luanda Leaks simboliza mais do que um esquema de corrupção. Ele representa uma era de impunidade, onde o poder foi usado para transformar o Estado em fonte de enriquecimento pessoal. E, ao mesmo tempo, mostra como elites africanas e instituições ocidentais caminham lado a lado para manter um sistema desigual e cruel. Epílogo. Lições de um escândalo. Hoje, Isabel dos Santos nega todas as acusações e se diz vítima de perseguição política. Mas os documentos falam por si. O mundo viu como bilhões de dólares evaporaram, como contratos públicos viraram instrumentos de saque, como o destino de um país inteiro foi moldado por ganância, silêncio e omissão. Luanda Leaks não é apenas um escândalo angolano, é um aviso para toda a África. Porque enquanto os corruptos estão livres, quem paga a conta é sempre o povo.